Tenho bons motivos para acreditar que você carrega um filho meu. Sim, escute. Vem comigo. Egeu pega a sua espada, pega suas sandálias, pega Etra pela mão e leva para o lado de fora. Ele olha o jardim do palácio até que ele vê uma rocha grande e pesada. Era exatamente o que ele queria. Ele levanta a rocha com bastante esforço, coloca suas sandálias e a espada de Cécropes. Aquela espada havia pertencido ao primeiro rei de Atena. Ele coloca a espada de Cécropes embaixo da rocha e puxa a rocha de volta para o lugar. Ele fala para Etra: escute, meu bem, se você estiver como penso, carregando agora o meu filho, você esperará que ele complete 16 anos. E quando ele tiver 16 anos, você o trará aqui. E se ele for capaz de levantar esta rocha, eu saberei que é meu filho. Então, você diga a ele que calce as minhas sandálias e leve a minha espada com ele. Essa espada pertenceu a Cécropes, o primeiro rei de Atena. Eu o reconhecerei pela espada e pelas sandálias. Eu estarei esperando por ele. Eu confio a criação dele a Piteu, pois sei que é um grande sábio. E sei também que toda criança precisa passar a sua infância perto da mãe. Portanto, mande-o para mim quando ele tiver 16 anos de idade. Você fará isso? Etra estava bastante assustada com toda a situação, ainda não estava entendendo muito bem o que aconteceu, mas prometeu: sim, eu farei. Se eu estiver carregando um filho seu, você me dará a grande alegria da maternidade. E quando meu filho tiver 16 anos, eu o mandarei para o pai, calçando suas sandálias e portando a sua espada. Certamente, se ele for seu filho, ele poderá levantar esta rocha como você foi capaz. Então, os dois se olharam sorrindo, como velhos amigos, e voltaram para casa e contaram a novidade para Piteu, que ficou feliz da vida. Egeu não desconfiou por nenhum momento de nada diferente que pudesse ter acontecido. E Etra guardou para sempre o segredo daquele mistério das areias em seus pés e no lençol da cama. Egeu foi embora com seu séquito, chegou em Atena, mandou preparar as suas bodas, enfeitou o castelo e anunciou que traria sua nova esposa para a cidade de Atena. E anunciou quem era. O povo, ao saber que era Medeia, ficou um pouco assustado. Mas Medeia aprendera muito com a sua história no passado, e dessa vez ela não cometeu os mesmos erros. Depois de tudo preparado, Egeu mandou buscar Medeia. Medeia chegou com a suntuosidade digna de uma rainha, casou-se numa bela festa e se tornou, como sua ambição desejava, a rainha de Atena. O tempo passou. Em Trezena, Etra descobriu que realmente estava grávida. Foi uma alegria muito grande para ela, para o pai. 9 luas depois do acontecido, Etra deu à luz a um menino lindo e Piteu deu a ele o nome de Teseu.
Teseu era muito inteligente e muito corajoso. Piteu pessoalmente cuidou de sua educação. Ensinou para ele tudo o que ele mesmo sabia. Contratou para ele os melhores ginastas para treiná-lo. Teseu crescia forte, saudável e era muito corajoso. Piteu era amigo de Hércules. E um dia, quando passava pela cidade, Hércules passou no castelo de Piteu para visitar. Ele andava sempre com a capa de leão, tirou a capa e deixou em cima de uma poltrona, de modo que parecia que o leão estava em pé por trás da poltrona. Teseu tinha nessa época uns 7 anos de idade e estava brincando com as crianças no palácio e entraram fazendo aquela algazarra de criança quando viram a capa do leão, que parecia mesmo um leão assim por trás da poltrona. Foi uma gritaria, saíram correndo, correram para fora do palácio. Teseu correu para fora também, mas voltou carregando um machado. Foi para cima da pele do leão e deu vários golpes no que ele pensava ser um leão de verdade. Mas era apenas a capa do leão, o leão da Nemeia, que o Hércules havia notado. O avô, quando viu aquilo, não coube em si de orgulho. Hércules mesmo ficou impressionado com a coragem do menino. Teseu cresceu. Em Atena, Egeu esperava por um mensageiro, por alguém que lhe dissesse que Etra de fato havia engravidado, que lhe confirmasse a gravidez, que lhe dissesse que o menino nasceu, que era saudável, que estava crescendo bem. Mas o mensageiro não vinha. Piteu, tão envolvido que estava, tão feliz dos seus planos terem saído como ele queria, ele que já não esperava mais ser avô pelo sumiço de Belerofonte, não cabia em si de felicidade, Etra também envolvida com a maternidade. Ninguém lembrou de mandar mensageiros avisando nada para Egeu. Achavam até que ele sabia muito bem. Egeu de lá ansiava por uma mensagem e tinha medo de mandar mensageiros perguntar. Ele morria de medo de ouvir a resposta negativa, ou ouvir que a criança morreu no nascimento, como era tão comum acontecer naquela época, ou ouvir que a criança adoeceu. Ele temia tanto que seus planos não dessem certo que ele tinha medo até de perguntar, por envio de mensageiro ou para a própria esposa, consultar-lhes as artes adivinhatórias. Ele tinha medo de ouvir um não como resposta. Aos poucos, como nenhum mensageiro veio, como ele não soube de nada, ele foi meio que se conformando que talvez nada tivesse acontecido, que talvez os planos não houvessem dado certo. Egeu tinha um irmão chamado Pales. E como Egeu nunca tinha tido um príncipe herdeiro, e Pales havia tido 50 filhos, Pales reivindicava o trono de Atena. Egeu tinha muito trabalho de manter Pales fora de Atena, mas com seu exército e a ajuda de Medeia, ele vinha conseguindo. Medeia vinha se mostrando uma rainha de uma força impressionante, e muitas vezes era ela que comandava o exército. Egeu só pensava no príncipe herdeiro. Será que ele nasceu? Será que está vivo? Será que ele vem? Até que um dia ele simplesmente parou de pensar. Simplesmente se acomodou na situação. Tinha medo até de pensar nisso. E Medeia estava no comando da cidade de Atena. Ela era a grande rainha. O povo aprendeu a confiar. Dessa vez ela não errou. Dessa vez ela governava com mão de ferro, mas sem invocar muita magia. Os anos passaram e em Trezena, Teseu completava 16 anos de idade. Então, a mãe e o avô
Levaram-no até a rocha e Etra falou para ele: meu filho, eu preciso lhe contar uma coisa. Você sempre me perguntou quem era o seu pai. E eu sempre disse a você que ele é um grande rei, que ele se chama Egeu e que ele vive em Atenas. Você sempre quis conhecê-lo, não é? Sim, mamãe. Eu quero conhecer meu pai. Pois então, toda vez que você me dizia isso, eu sempre lhe disse que não era o momento. Que quando você fizesse 16 anos, seria o momento, não é? Sim, eu vou completar 16 anos agora. É isso mesmo, meu filho. Você está quase completando 16 anos. Agora, seu pai, quando me disse que sabia que eu estava esperando por você em meu ventre, ele me trouxe até aqui, levantou esta rocha e colocou embaixo dela suas sandálias e a espada que pertenceu ao rei Cécropes, o primeiro rei de Atena. Ele me disse: quando meu filho tiver completado 16 anos de idade, peça a ele que levante essa rocha. Se ele conseguir, peça-lhe que calce minhas sandálias, pegue a minha espada e venha ao meu encontro. Amanhã, meu filho, é o seu aniversário. Essa noite, você comemorará conosco. Amanhã, você levantará essa rocha. Eu sei que você levantará. Eu sei que você conseguirá. E então, você pegará as sandálias e a espada de seu pai e irá ao seu encontro. Vamos arrumar suas coisas?